Olá, seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio desse programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Toda quarta-feira aqui na TV Cidade Verde você acompanha Minha Saúde no Jornal do Piauí e esse conteúdo também fica disponível no Instagram, Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. Se você quiser contribuir com Minha Saúde, pode enviar a sua pergunta, sua sugestão, elogios também para o e-mail comunicação sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Agosto é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão e é essencial destacarmos a importância de entender e combater essa doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. O câncer de pulmão, ele é uma das principais causas de morte por câncer e a detecção precoce e o tratamento adequado podem fazer toda a diferença na vida da pessoa. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o médico cirurgião torácico, cooperado em Unimed Teresina, Dr. Nabor Bezerra. Doutor, bem-vindo ao Minha Saúde. Obrigado, Nádia. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema, como você falou, muito relevante. O câncer de pulmão não só é uma das principais causas de mortalidade, é a principal causa de mortalidade por câncer e uma das principais causas de mortalidade na população em geral. Então, acho que é um tema extremamente relevante. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho isso. A gente pode começar falando, então, sobre essa prevalência do câncer de pulmão, né? Já que ele é o câncer que mais mata. O câncer de pulmão não é o mais frequente, existem outros tumores mais frequentes. O câncer de pele, disparado, é o mais comum. O câncer de próstata em homens, mama em mulheres. Mas quando a gente soma no total, o câncer de pulmão sozinho, ele mata mais do que mama e próstata juntos, para você ter uma ideia. Entre as neoplasias, entre os tumores, é o câncer que tem a maior mortalidade. Essa realidade a gente encontra no mundo, é a mesma estatística no Brasil, e a nossa estatística aqui do Piauí também é a mesma, também é o câncer com maior mortalidade, apesar de não ser o mais frequente. E a gente sempre, quando fala em câncer de pulmão, doutor Nabor, a gente tem sempre algo que vem na sequência desse pensamento, é um câncer muito agressivo, né? Sim, também não é o mais agressivo, mas é um dos mais agressivos. Sem tratamento, como a gente falou, a mortalidade é muito elevada e, infelizmente, se a gente diagnostica a doença numa fase mais avançada, as possibilidades de cura são restritas, né? Então, aqui no Brasil, mais de 85% dos casos são diagnosticados em fase avançada e aqui no Piauí mais de 90%. Mas o que acontece para levar a isso? É um câncer silencioso? É um câncer silencioso, o pulmão tem pouca inervação, ou seja, provoca poucos sintomas, né? Então, quando esse tumor vem desenvolver sintomas, geralmente já está na fase mais avançada. Não quer dizer que não tenha cura, mas a chance de cura progressivamente vai diminuindo. E, idealmente, o ideal é que nós conseguíssemos diagnosticar, primeiro evitar, principalmente, e já que, se não for possível, evitar que seja diagnosticado na fase inicial. Sendo diagnosticado na fase inicial, a taxa de cura supera 90%. Que alertas a gente pode dar para quem está acompanhando a nossa conversa, já que ele é um câncer silencioso, quando ele chega, infelizmente, nessa fase, a pessoa sente o quê? O sintoma mais comum é a tosse, que é um problema, porque geralmente a pessoa que fuma bastante já tem a tosse e dificilmente vai conseguir diferenciar a tosse que já tem pelo tabagismo, pela tosse causada pelo câncer. Outros sintomas como dor no peito, a tosse quando vem com sangue, aí faz nos suspeitar um pouco mais. Mudança no padrão de voz, rouquidão, falta de ar, são outros sintomas também que podem estar associados. Bom, a gente falou do fumo porque o fumo ele é ainda o grande responsável pelo câncer de pulmão. Quase todos os casos estão relacionados ao tabagismo. Hoje existem casos também em pessoas que não fumam, mas ainda não está bem esclarecido o que é que está causando esses outros casos. Mas, independente disso, ainda a principal causa disparada do câncer de pulmão é o tabagismo. Já a gente fala também sobre os dispositivos eletrônicos, mas vamos entrar na prevenção, né? Quem está acompanhando a nossa entrevista, o que pode fazer para ter um diagnóstico precoce do câncer de pulmão? Que tipo de orientação o senhor daria para essas pessoas? Bom, a principal disparada orientação é parar de fumar. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é algo que as pessoas conseguem com uma certa facilidade, mas hoje em dia existe tratamento, existem várias alternativas que a gente pode lançar mão para aumentar a chance dessa pessoa parar de fumar
com medicações, com algumas terapias que auxiliam nessa cessação do tabagismo. Esse é o principal. Mas, se a pessoa continua fumando, ou mesmo aquelas que pararam de fumar recentemente, hoje já existe exame de rastreamento para câncer de pulmão. Está, inclusive, em debate, né, para ser incorporado pelo SUS. Ainda não é uma realidade para a gente, mas a gente pode fazer o que chama de tomografia de tórax com baixa dose de radiação. O que significa isso? Uma tomografia semelhante às outras, só que com a dose de radiação mais baixa, que permita ao paciente repetir com a frequência necessária, ou seja, uma vez por ano, de forma a não aumentar a radiação que esse paciente vai estar exposto, não acarretar nenhum risco adicional para esse paciente. Então, se a pessoa, de acordo com o consenso brasileiro, né, tem mais de 50 anos de idade e fuma bastante, então é uma situação que é de alerta. Então, o ideal é você procurar seu médico. Existe uma fórmulazinha que a gente, um cálculozinho que a gente faz, de uma forma simplificada, é você multiplicar em média quantas carteiras de cigarro fuma por dia pela duração desse tabagismo, né? Por quantos anos a pessoa fumou. Sim. Se esse número for maior do que 20, é uma situação de alerta e é recomendado você procurar o médico. A gente vai, lógico, a gente vai levar em consideração outros fatores também, histórico familiar, e se for uma pessoa de alto risco, está indicado sim. Porque aí já tem um hábito de vida, né, que já tem uma condição extremamente relevante para o aparecimento do câncer, que é o tabagismo. Que é o principal deles. Que é o principal deles, 85% dos casos, né, estão relacionados a isso. O paciente, ele tem esse cálculo que é feito, mas ele tem uma condição de eu fumo, eu tenho mais de 50 anos, mas eu só fumo há 10 anos. Aí ele entra nesse cálculo para fazer, que já é uma novidade, né, nos tratamentos, doutor. Na verdade, não é nem bem uma novidade, isso já existe há alguns anos, mas fora, né, infelizmente, até por questão de acesso, a gente não tem isso na nossa realidade há muito tempo. Uma novidade no Brasil. No Brasil. No Piauí. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul já existe há algum tempo, já tem bons resultados. Pra você ter uma ideia, a mortalidade geral da população chega a diminuir em 20%. Não só por câncer, a mortalidade da população. Então, é um impacto muito, muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, fumou, aumentou o risco. Fumou, aumentou o risco. Parou de fumar, diminui o risco. Entendi. Então, esses são dois pontos que precisam ficar muito claro. Agora, a questão esse tabagismo é grande o suficiente para eu justificar um exame de rastreamento? É nesse ponto que entra o cálculo. Sim. Então, se a pessoa tem mais de 50 anos, mas fuma 2 cigarros por dia há 5 anos, sim, tem um risco aumentado comparando com quem não fuma, mas não justifica a gente fazer esse exame de rastreamento de rotina, né? A não ser, claro, que tem algum sintoma. Olá, meu nome é Bárbara Martins, eu faço parte do time de monitoramento em saúde da Unimed Teresina. Nosso time de monitoramento em saúde da Unimed Teresina realiza contato com os nossos beneficiários através de ligação, WhatsApp e e-mail. Através desse monitoramento de saúde, nós fazemos o acompanhamento dos nossos beneficiários idosos na faixa etária a partir de 64 anos, crianças de 0 a 4 anos, mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e diabéticos. Procurando saber qual foi a última vez que esse beneficiário esteve numa consulta com um médico generalista. No caso de crianças, a situação da vacinação dessa criança. Faz o acompanhamento das mulheres através do acompanhamento dos seus exames citopatológicos e de rastreio de câncer de mama. Faz o acompanhamento dos nossos idosos, se ele esteve recentemente num pronto atendimento. Atualmente a gente trabalha com a nossa clínica de atenção personalizada à saúde. Nós realizamos o encaminhamento desses beneficiários para a nossa clínica, para que ele possa ser acompanhado de maneira total. Lá nós temos uma equipe multiprofissional, temos médico, enfermeiro, nós temos nutricionista, que faz realmente o acompanhamento desse beneficiário em todas as suas necessidades. A central, ela auxilia os nossos beneficiários a cuidarem da sua saúde e direcionando-os para o atendimento de referência. Quando a gente fala dos dispositivos eletrônicos, a gente teve uma onda, uma campanha muito grande no Brasil, os números foram reduzidos de pessoas fumantes, gerações que vieram e que não tinham mais esse apego tão grande quanto as gerações antigas ao cigarro comum. No entanto, a gente vive uma onda agora do dispositivo eletrônico e eu queria que o senhor falasse sobre a relação desse dispositivo também com o câncer de pulmão. Todos os fatores de risco que existem no tabagismo convencional estão presentes no cigarro eletrônico, tá?
Muita gente, infelizmente, alega que a incidência de câncer de pulmão não aumentou em pessoas que usam cigarro eletrônico, mas não seria esperado que aumentasse ainda, porque existe um certo tempo entre a pessoa começar a fumar e esse câncer de fato se desenvolver. Então, como é uma realidade ainda relativamente recente, infelizmente, espera-se que essa incidência venha aumentar no futuro. Quando a gente observa as incidências de tabagismo e de câncer de pulmão, a curva é impressionante como ela acompanha, né? Ela aumentou no começo do século passado, do tabagismo primeiro, então por volta da metade do século passado aumentou o câncer de pulmão. A gente descobriu que essa era a causa, diminuiu o tabagismo, em torno de alguns anos depois começa a diminuir o câncer de pulmão. E agora a gente está na nova fase de aumentar o tabagismo. O que vai acontecer? Espera-se, infelizmente, que aumente essa incidência. O que está presente ali no cigarro eletrônico e que está presente no cigarro comum ou outras substâncias que estão além do que está presente no cigarro comum que podem fazer surgir um câncer de pulmão nessa pessoa? Conhecidas tem dezenas, suspeitas centenas, né? O cigarro eletrônico tem um outro agravante, isso já não mais para câncer de pulmão, mas para câncer de boca e faringe, que é a temperatura elevada, né? Então aquela água ela é vaporizada, né? Então aquele vape que o pessoal chama, nada mais é do que água vaporizada, então a exposição ao próprio vapor já aumenta a incidência de tudo que a fumaça toca, inclusive boca e faringe. Além disso, as substâncias, aí o pessoal fala, não, mas esse tem um teor inferior de nicotina. Isso é independente, invariável, porque as outras substâncias podem estar presentes. Existem dispositivos com dosagens diferentes de nicotina. Isso também, na verdade, infelizmente, não influencia. O que já se tem, na verdade, provado é que a exposição ao cigarro eletrônico já está comprovado que aumenta significativamente a chance da pessoa evoluir para o cigarro tradicional, né? Então, a recomendação é cessar o tabagismo mesmo, o cigarro eletrônico. E a gente lembra que é proibido, né? Então, é uma população muito grande de pessoas que está consumindo uma droga não autorizada, porque o cigarro tradicional é permitido, é uma droga lícita, né? Mas a gente sabe que a conta vai chegar também. Existem, inclusive, discussões hoje em dia, né, a respeito da possível liberação do cigarro eletrônico. A sociedade, tanto de pneumologia, como é que eu participo, a Sociedade de Cirurgia Torácica, a Sociedade de Oncologia Clínica, em conjunto, foi feito um parecer técnico contra essa possível regulamentação. Da nossa parte, a gente mostra os riscos, né, para a população, a gente orienta a evitar esse tipo de prática e colocando os riscos, né? Não é porque é diferente do cigarro tradicional que ele vai ser um resultado diferente, né? Então, infelizmente, para esse aspecto, os resultados são semelhantes. Inclusive, existe doença que ela só acontece no cigarro eletrônico que não acontecia no cigarro tradicional. Existe o nome de uma doença, chama EVALI, que é uma sigla em inglês, para doença pulmonar causada pelo cigarro eletrônico. Só existe para o cigarro eletrônico, não existia no tabagismo tradicional. A gente nem sabe o que vem pela frente ainda, não sabe né? O que vem pela frente porque é algo relativamente recente. Os efeitos a longo prazo ainda estão por aí. E como a gente falou, né, todos os fatores de risco que estavam presentes no cigarro tradicional estão presentes nesse agora e a gente espera, infelizmente, as consequências também. Nós já continuamos mais a nossa conversa aqui com o Dr. Nabor, mas eu quero dar um recadinho para você. Você conhece o Centro Integrado de Saúde da Unimed Teresina? Olha, é um espaço de referência da Unimed para um cuidado integral. Tem o pronto atendimento pediátrico, o centro de diagnóstico, tem ambulatório para consultas adulto e infantil, o núcleo de atenção integral à saúde, que é o NAIS, tudo isso com o diferencial de um atendimento integral, ou seja, um acompanhamento humanizado, contínuo e completo, prevenção de doenças e diagnóstico mais assertivo. Tem uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, tem mais qualidade de vida. O Centro Integrado de Saúde fica localizado na unidade Ilhotas, com todo o cuidado que você precisa em um só lugar. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Teresina. Agora a gente vai chamar aí a dica de saúde do nosso programa de hoje. Sou Jaciné Oliveira, profissional de educação física na Unimed Teresina. E hoje eu venho falar, da nossa atividade física ao ar livre. E agora que está chegando esses meses mais quentes, como a gente pode estar fazendo essa atividade sem estar nos prejudicando a nossa pele, a nossa saúde? Usar mais protetor solar, melhorar a alimentação mais leve, as nossas roupas também um pouquinho mais leve,
porque esses meses quentes, eles trazem um aumento da temperatura corporal e a gente pode sentir algum desconforto. Então é importante que a gente olhe para a nossa alimentação, para a nossa ingestão de líquido, para nossas roupas, para que a gente possa estar fazendo as nossas atividades nesses meses mais quentes. Faça a sua prática sem medo e com saúde. Doutor Nabor, é muito importante a gente saber sobre o tratamento e o prognóstico do câncer de pulmão. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive até profissionais de saúde. No passado foi uma doença realmente bem complicada de tratar, com uma expectativa de vida ruim. Hoje, quando a gente consegue o diagnóstico precoce, a chance de cura passa de 90%. E mesmo quando a cura não é possível, a gente consegue oferecer para pacientes tratamentos com sobrevida bem prolongada, vários anos de expectativa de vida, mesmo quando não é possível a cura. Nessas situações em que o tumor é curável, a principal forma de tratamento é a cirurgia, que também mudou muito nos últimos anos. Essa cirurgia evoluiu. Poucos casos são precisos ser feito o corte tradicional, Hoje em dia a gente consegue, na maioria das vezes, fazer essa cirurgia de forma menos invasiva, principalmente por videocirurgia, ou assistida por robô, inclusive não tem aqui no Piauí, mas é uma possibilidade, mas que tem uma recuperação bem melhor, uma bem menos dor no pós-operatório, uma alta mais precoce, um retorno mais precoce para as atividades diárias, para a vida habitual desse paciente. Tá certo, doutor Nabor Bezerra, cirurgião torácico, conversando hoje aqui no Minha Saúde sobre o câncer de pulmão e trazendo muitas informações importantes. Doutor Nabor, muito obrigada. Obrigado, eu queria só reforçar, então se você fuma, o mais importante é parar de fumar. Se você ainda fuma ou parou há menos de 15 anos, principalmente se for uma carga tabágica significativa, tem mais de 50 anos, além de parar de fumar, é importante que você procure seu médico para saber se tem indicação da gente fazer esse rastreamento e o diagnóstico precoce, caso venha a surgir um possível câncer de pulmão. Obrigado, Nádia. Obrigada, nós é que agradecemos. Para você que nos acompanhou em mais um episódio do nosso canal aqui no YouTube, muito obrigada pela audiência. Sempre lembrando que aqui está repleto de conteúdo que você pode acompanhar, compartilhar, mandar para aquelas pessoas que querem saber mais sobre esses inúmeros temas que a gente escolhe e traz aqui no Minha Saúde da Unimed Teresina, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau!